Amém? João 14, versículo... A gente vai ler a partir do 15. O interessante... domingo passado, o Rick não pregou em cima do lecionário, porque ele já tinha uma mensagem que ele queria... Estava dentro do tema que a gente está trabalhando, mas ele já tinha uma mensagem específica. E hoje eu estou pregando o texto do lecionário, e a construção que está sendo feita aqui é que a gente está chegando no caminho... Durante essa semana, a leitura foi João 13, João 14, e depois a abordagem de João 17. É como se a gente estivesse revisitando os últimos momentos de Jesus, para que a gente entenda que a ascensão vai acontecer. Ou seja, a gente passa 40 dias com Jesus ressurreto, e daí tem 10 dias ali de intercessão para a vinda do Espírito. E aqui em João 14, a gente está, depois do que acontece em João 13, que Jesus lava os pés dos discípulos, ele fala, olha, se você quer ter parte comigo, você deixa eu lavar seu pé. O Pedro fala assim, não, Jesus, pelo amor de Deus. Ele fala assim, e vocês vão fazer assim uns com os outros, esse serviço mútuo. E daí em João 14, começa a música da Heloísa Rosa, certo? Né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muito... Então tá. Que é a forma como a gente aprende a decorar esse versículo, né? Só que a gente vai pegar a partir do versículo 15, que é onde começa uma sequência onde Jesus vai falar da vinda do Espírito Santo, da vinda do Paracletos. A gente vai ler agora a partir do versículo 15, a gente vai ler até o versículo 29. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Então respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Isso lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós nos aproximamos desse texto bíblico como palavra de Deus. E nós pedimos, mais do que falar sobre o seu Espírito, nós queremos experimentar o seu Espírito nessa manhã. Nós queremos experimentar o seu Espírito na palavra. Gera em nós, Senhor, agora mesmo, essa fome intransigente, essa fome por ser tocado pela sua palavra, essa fome, Senhor, de ser moldado pela sua palavra, essa fome de receber de experiência do seu Espírito pela palavra, esse desejo, Senhor, com o qual
O Senhor nos batiza logo quando te encontramos, onde a gente está tão ávido, tão sedento, como a corça anseia pelas fontes das águas. Repousa sobre nós agora, Espírito Santo, pela sua graça e pela sua misericórdia, atuando nos nossos corações, fazendo dele essa terra sedenta por água, e nos lava com a água da sua palavra, e borbulha dentro de nós com as águas do teu Espírito. Agora mesmo, Senhor, visita cada coração presente aqui nessa reunião, fazendo com que esses corações estejam abertos para o semear da semente do Evangelho, abertos e sedentos e famintos por uma experiência com o Espírito Santo, que é o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, que ilumina os olhos do nosso entendimento e nos arranca da cegueira do mundo, que molda os nossos afetos e afeições mais profundas e direciona todos eles para Deus, e desfaz as nossas convicções pecaminosas. Senhor, à medida em que o Senhor nos enche aqui nessa reunião, expulsa de nós as afeições que são contrárias ao seu caráter, expulsa de nós a amargura, Senhor, expulsa de nós a letargia, expulsa de nós, Senhor, a falta de fome, expulsa de nós a incredulidade, expulsa de nós, Senhor, a cobiça, expulsa de nós as obras da carne, Senhor, expulsa, Senhor, se existe alguém atormentado, Senhor, por espíritos malignos aqui nessa manhã, expulsa os demônios por meio de encher esse ambiente com a sua presença, Senhor. Que enquanto nós falamos da Tua Palavra, que enquanto nós pregamos o Evangelho, pessoas sejam libertas em nome de Jesus, demônios saiam em nome de Jesus, Senhor, que as obras da carne percam o seu poder, que pessoas que entraram aqui, passaram por tentação, por pecado nessa semana, Senhor, sejam aliviados, perdoados, lavados, cheios do Seu Espírito, em nome de Jesus. Nos liberta, Senhor, do espírito do mundo, nos liberta, Senhor, da nossa própria carne, nos liberta, Senhor, nos liberta do que nos impede de ouvir a Sua voz, destapa os ouvidos nessa manhã, Senhor, para que nós possamos ouvir a Sua voz, tira as escamas dos olhos nessa manhã, Senhor, para que nós possamos Te ver. Tira, Senhor, a pedra do coração, assim como o Senhor removeu a pedra do túmulo de Jesus, tira a pedra do coração, Senhor, para que nós possamos Te sentir, Te experimentar, receber de renovo, receber de direção, Senhor, em nome de Jesus. Apesar de mim, fala conosco nessa manhã, Senhor. Traz o vigor do Teu Espírito por meio da Tua Palavra, nos faz ávidos para recebê-la, assim como aqueles irmãos, quando Pedro se levanta no Pentecostes e prega o Evangelho, e aquelas pessoas dizem, o que faremos, o que a gente tem que fazer diante desse Evangelho tão maravilhoso? Faz isso nessa manhã, Senhor, nos permite nos levantar no final dessa reunião e dizer, o que é que eu faço diante de tanta graça? O que é que eu faço diante de tanta glória? O que é que eu faço diante de tanto amor? Como eu respondo a um Deus tão maravilhoso? Envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz Tua vontade em mim, habita em mim, me insere na Sua vida. Ó Deus, nos visita nessa manhã. Tu és santo, santo, santo para sempre, Senhor. Não há outro igual a Ti. E a Sua presença é suficiente para nós. Nos faz pessoas comuns, cheias do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É assim que Jesus começa o versículo 15. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é, no capítulo 13 e em outras oportunidades, Jesus já tinha ensinado aos discípulos a respeito de como eles eram amados por Deus. E também como eles deveriam amar uns aos outros. Então esse amor vertical, que João mesmo vai escrever lá em 1 João, Ele amou vocês primeiro. Antes que vocês pudessem amar, Ele amou. Jesus já tinha falado disso. Esse amor horizontal, que fala
amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, lavem os pés uns dos outros. Jesus acabou de falar no capítulo 13. Mas aqui no versículo 15 do capítulo 14, pela primeira vez nos 4 evangelhos, Jesus fala a respeito do nosso amor por Ele. Que hoje parece uma coisa meio errada, né? Parece uma coisa meio errada eu falar do meu amor por Jesus. A gente tem uma... Às vezes tem uns reformados que são muito chatos, que é os analistas de hino. E ele fala assim, não pode cantar música que fala do nosso amor por Jesus. Não pode cantar música que fale de mim, né? Porque o homem está centrado no eu e não sei o quê. Não pode cantar só isso, gente. Porque aqui a gente está sendo convidado, Jesus está convidado a gente a refletir a respeito do nosso amor por Ele. Não é errado declarar amor por Jesus. Não é errado, por exemplo, a música do Paulinho. Como que é a música do Paulinho que deu mó bafafá? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha... É isso? Não é muito assim, não. Perdendo tudo por amor e com alegria. E a crítica foi, nossa, mas ninguém está gastando a vida por Jesus com amor e com alegria. Está cantando uma mentira. Mas essa é a proposição inicial do Evangelho. Você dá o passo 1 no Evangelho para perder a vida, por amor a Ele, porque Ele me amou primeiro. Né? Então, se eu não estou vivendo isso, então tem que cantar assim, ó, é Ele, por Ele que um dia eu quero gastar a minha vida. Se você não está tão seguro, talvez perdendo 50%, por amor e com alegria. Estiliza a música de acordo com o que você está disposto, então, mãe. Aí Jesus fala, se você, pela primeira vez nos 4 evangelhos, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Aqui, basicamente, para quem gosta de linguagem de amor, cada um tem uma linguagem do amor, minha linguagem é serviço, a minha linguagem é tempo de qualidade. A minha linguagem é presente, e a minha linguagem é outra palavra de afirmação. Minha linguagem é alcatra. Picanha em forma de lua no espeto. Que maravilha de linguagem de amor. Só que Jesus está falando assim, qual é a linguagem de amor dele? Que ele gosta de receber, no caso. E a linguagem de amor, que tem isso, né? Tem a linguagem que você gosta de oferecer e tem a linguagem que você gosta de receber. A linguagem que Jesus gosta de receber amor, ele deixou muito claro, e a gente vai ver isso mais para frente nos outros versículos. Qual que é a linguagem de amor de Jesus? Obediência. Então, nisso, quando Jesus fala assim, olha, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. No versículo 16, ele vai e ele apresenta a forma pela qual nós vamos conseguir obedecer os mandamentos de Jesus. Ele vai falar o seguinte, não, obedeçam os meus mandamentos, se tornem cada vez melhores em obedecer os meus mandamentos, cumpram cada vez mais as minhas regras, sigam a lista e vão dando check em todas as listas, então vocês vão demonstrar amor por mim como se obediência fosse um cumprir de regras, e talvez foi esse o tipo de obediência que nós somos ensinados na nossa casa, que é um tanto de regras que eu preciso seguir para que eu demonstre que eu estou sendo obediente. Só que Jesus, na sequência, ele já fala, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, outro paracletos, outro consolador, outro encorajador em algumas versões, para estar com vocês por quanto tempo? Para sempre. É a partir daqui que a linguagem do paracletos continua até o capítulo 16, mais ou menos. O Espírito Consolador, que está inseparável da obediência como expressão de amor. Não existe como obedecer a Deus e expressar amor por Ele sem a ajuda do Consolador. Impossível. Em 1 João escreve de novo no capítulo 5, ele fala o seguinte, este é o amor a Deus. João aqui, ele vai resumir agora o que é amar a Deus. O que é amar a Deus? Se todas as outras coisas, além dessa daqui, são acessórios muito importantes, que muitas vezes
nos auxiliam na nossa expressão de amor, mas a expressão de amor a Deus, 1 João 5,3, João repete, este é o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Obediência, essa é a linguagem de amor de Jesus. Mas o que são esses mandamentos que a gente vai ver? Porque muitas vezes, ao longo do texto aqui, a gente vai ver que Jesus ele fala não só dos mandamentos, mas ele fala as minhas palavras. Em outro momento ele fala a minha palavra. Então esses mandamentos aqui não são simplesmente uma série de mandamentos éticos isolados. Não é só o Jesus, como é que Jesus é um grande exemplo para mim, como era a ética de Jesus, quais são os exemplos éticos que eu posso seguir de Jesus. Isso é coisa das pessoas que enxergam Jesus como um grande mestre. É o grande mestre Jesus. A gente coleciona alguns... Grande mestre é o mestre Yoda, é o mestre Splinter. Grande mestre é o... Quem mais? Quem? O mestre dos magos. O mestre Chen. Esse é um grande mestre, né? Uns exemplos assim de mestres dos filmes aí que segue o exemplo, né? Você fazer coisa certa, Yoda. Jesus não é um grande exemplo, Jesus é Deus. Então as palavras de Jesus são palavras de Deus. Então, aqui os mandamentos, a obediência aos mandamentos de Jesus, não é simplesmente uma série de mandamentos, de observações éticas, mandamentos éticos isolados, mas é toda a revelação vinda do Pai. Por isso, a primeira implicação do amor do discípulo por Jesus é a obediência. E a segunda é que Jesus pedirá ao Pai que envie outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Aqui a gente não pode achar que Jesus está estabelecendo uma lista de condições na qual os discípulos compram o dom do Espírito Santo com obediência. Ao contrário, Jesus está estabelecendo os fundamentos do relacionamento e não uma lista de pagamentos. Jesus não está falando assim, me obedece que eu envio o Espírito. Não, ele está falando, vocês só vão conseguir me obedecer se o Espírito vier. Esse é o tamanho da nossa incapacidade. Esse é o tamanho da nossa miséria. Que Deus precisa vir morar dentro de nós para que a gente consiga obedecer a Deus. Só que Deus vem morar dentro de nós não só para nos fazer conseguir obedecer a Deus, expressar o nosso amor com o qual Ele nos amou antes, mas para nos fazer semelhantes a Jesus. E a gente segue para o versículo 17, que a pregação começa no 23. E o 17 fala assim, no final do 16 ele diz... para estar com vocês para sempre, e no 17, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Fala comigo, vê, e fala comigo, conhece. Não vê, o mundo não vê o Espírito da Verdade e nem conhece o Espírito da Verdade. Mas no nosso caso, no caso dos discípulos, olha só, mas vocês o conhecem. Por que vocês o conhecem? Porque ele vive com vocês. E estará em vocês. Olha isso aqui. Olha essa distinção. Pensa, Jesus está falando isso para os discípulos. A história, Jesus já está encaminhando ela para o fim. Jesus já está encaminhando para a sua morte. E os discípulos estão com aquela sensação de abandono. Tipo assim, Jesus vai morrer, e aí? A gente vai perceber essa sensação de abandono na continuação do texto. Jesus fala assim, mas o mundo não conhece o Espírito da Verdade. Ou seja, o mundo não experimentou, não conheceu, não foi apresentado, é incapaz de enxergar, é incapaz de ver. Os olhos estão tampados, os ouvidos estão tampados, não conseguem ver o Espírito da Verdade. O mundo está dormindo. Quando Romanos fala, desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos. Está falando de alguém morto, incapaz de conhecer a Deus, incapaz de conhecer o Espírito Santo. Precisa de uma obra de ressurreição. E daí vira para os discípulos e fala assim, mas vocês conhecem o Espírito da Verdade, sabe por quê? Porque ele vive com vocês.
como o Espírito da verdade vivia com os discípulos. O Espírito da verdade vivia com os discípulos por meio de Jesus. A gente vai ver mais para frente como Jesus é o emissário do Pai e o Espírito é o emissário de Jesus. E Jesus fala assim, olha, a gente estava vivendo todo mundo junto aqui como discípulos, vocês como meus discípulos, e vocês estavam vivendo com o Espírito Santo. Fala que o mundo não vê o Espírito Santo, então estava falando que os discípulos conseguiam ter essa experiência com o Espírito Santo por causa de Jesus. Não confunda, Jesus e o Espírito Santo são pessoas diferentes, tá, gente? Tem suas individualidades diferentes, não são a mesma pessoa. Pai, Filho e Espírito são pessoas diferentes. Mas os discípulos conseguiam ver essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito por meio de conviver com Jesus em carne. E daí ele fala assim, só que ele vive com vocês, só que Jesus faz uma promessa. Ele fala que o Espírito não vai mais viver com os discípulos, no meio dos discípulos, entre os discípulos. Fala que o Espírito Santo vai viver neles. E vai viver em vocês, dentro de vocês. Eu imagino o quão assustador foi saber que o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade, eles conhecem desde o Antigo Testamento, é o Ruá de Deus, é o Espírito de força, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito do temor do Senhor, de Isaías 11, é o Espírito que pairava sobre a face do abismo, quando Deus criou todas as coisas, é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, que inspirou todos os profetas do Antigo Testamento, viria habitar dentro dos discípulos. O Espírito que encheu Bezalel de criatividade para fazer as coisas do templo. O Espírito de Deus viria habitar dentro daqueles discípulos. Imagina o choque disso. Choque para eles, para nós hoje. O Espírito Santo está aí, né? Que coisa, né? Está aí, mora aí dentro da gente. Ele vê aí tudo que a gente faz, né? Sabe quando senta, quando levanta, sabe a palavra antes de chegar à boca. É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. A coisa que eu falei na pregação da conferência, né? Que a gente acabou focando tanto no reino vindouro, no reino que só vai ser estabelecido na vinda de Jesus. Amém? É isso mesmo. Só que a gente não pode desperdiçar isso, mas eu quero dar um outro enfoque agora. Porque a gente não pode olhar para isso e falar assim, lá no fim da era vai ser maneiro demais. Lá, quando Jesus voltar, vai ser muito bom, né? O Espírito cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Mas Ele já pode cobrir o meu coração como as águas cobrem o mar. Ele já cobre o meu coração como as águas cobrem o mar, de tal forma que ser cheio das águas, ser cheio do Espírito é mandamento, como a gente viu na pregação passada. É ordem. Jesus não está falando assim, olha, gente, se der, vocês tentam ao máximo aí ser cheio do Espírito. Mas só se der, porque sabe como que é, né? É complicado. É complicado ser cheio do Espírito. Não, sejam cheios do Espírito, Paulo diz. Mandamento, ordem. Encham-se. Como? O Rick pregou semana passada, né? E aqui entra uma coisa muito importante. Eu quero ler o versículo 18, na sequência, e fala assim, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Jesus aqui, a gente entende que esse voltar pode se referir à segunda vinda, mas alguns comentaristas vão falar que ele está falando mais da ressurreição, porque nos versículos seguintes ele fala, eu voltarei para vocês me verão. Jesus está falando aqui da ressurreição dele, mas quando ele fala sobre não deixar órfãos, o texto vai deixar claro que ele está falando que a presença do Espírito é a presença do Pai e do Filho nos discípulos e entre eles. Vocês não vão ficar sozinhos, Jesus está falando. O medo dos discípulos é, se o Senhor vai morrer, se o Senhor vai para o Pai, e nós? O Senhor vai deixar a gente órfão? E tudo que você fez? Jesus fala assim, vocês não vão ficar sozinhos. Eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Na grande comissão, Jesus vai falar, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Como? Por meio do Espírito. Só que aqui, a gente não pode olhar para essa coisa aqui, o J. Carson, no comentário dele de João, ele vai falar o seguinte, que o Espírito, ele tem que ser experimentado.
experimentado, porque se ele não for experimentado, a promessa de alívio contra o senso de abandono que por vezes nos visita, ela é vazia. Ela é vazia. No século XX, a consciência da presença do Espírito no meio da igreja desapareceu dentro da comunidade crente. É possível dizer que a única pessoa que entenderá as palavras sobre o Espírito Santo é aquela que já experimentou a presença do Espírito Santo. Será que isso é uma realidade, uma verdade cara para nós ainda? De experimentar, porque eu respondo, às vezes, muitas dúvidas de vocês a respeito da Trindade, mas principalmente a respeito do Espírito Santo. E existem dúvidas genuínas que aparecem no nosso coração, que às vezes a gente não entendeu muito bem uma coisa, e daí a gente vai beirando uma heresia ali, é muito importante perguntar. Porque o primeiro passo para a gente saber se a nossa fé é ortodoxa, o que é ortodoxa? Se ela é certa ou errada, ortodoxa quer dizer certa, crer certo, basicamente. O primeiro passo para isso é como eu entendo a Trindade. Porque se eu tropeço na Trindade, o resto vem abaixo. Não adianta você se identificar com mais nada. Se eu tropeço na Trindade, se eu tropeço no que a Bíblia diz sobre a Trindade, sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito, a minha fé já está enviesada. Já está errada. O meu destino mudou uns graus, assim, lá no final vou estar em outro lugar. Eu posso cair em heresia, eu preciso saber o que é crer corretamente, eu preciso saber o que é ortodoxia, eu preciso ter uma fé correta. Mas muitas vezes eu percebo que a nossa falta de entendimento doutrinário a respeito do Espírito não é porque ninguém nunca nos explicou. Porque eu já respondi perguntas de vocês, de pessoas que eu sei que já me ouviram falar e explicar detalhadamente sobre a pessoa do Espírito, sobre a pessoalidade do Espírito, sobre a divindade do Espírito, sobre a divindade do Filho, sobre a humanidade do Filho. De repente, são perguntas que vêm de uma falta de experiência com o Espírito. Falta de fazer as perguntas que vocês fazem para mim, para o Espírito. Tem uns dias, principalmente as segundas-feiras, que eu acho que é o dia que a galera pega para ler a Bíblia de verdade, assim. Rapaz, eu recebo de pergunta segunda-feira. Só dar um aviso aqui, tá? Eu trabalho todos os outros dias. Segunda-feira, não me manda mensagem. Fechou? Nem para a galera aqui, não manda não. Manda para eles. Não, manda. Segunda-feira é dia off, galera. Mas beleza. Daí eu pego e respondo na terça. E eu me sinto, às vezes, meio chat GPT, assim. Tem alguns irmãos que me tratam como chat GPT. Porque como que é? Não, oi não. Não tem oi. Não tem oi, não tem bom dia, não tem boa tarde. Agora o que eu estou fazendo? Estou mandando o link do chat para baixar. A pessoa chega assim, o que é o 144.000 de Apocalipse? Aí eu mando o link do chat GPT. Eu sou um ser humano. Sou um ser humano, dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite. Eu interajo com você, né? Eu sou um ser humano. O chat GPT não. Né? Às vezes você fala obrigado para o chat GPT com medo de quando ele fazer a revolução matar você. E para mim você vai chegar igual se eu fosse uma parede. E eu aprecio muito, faz parte do meu ofício, eu amo responder perguntas. Só que algumas perguntas eu sinto que não foram feitas para Deus antes. Não foram feitas para o Espírito. Espírito Santo, o que isso aqui quer dizer? Vamos ficar um pouquinho aqui? Vamos ficar umas semanas aqui. São dúvidas relacionais mais do que dúvidas doutrinárias. Se a dúvida for doutrinária, é fácil de resolver. É pam, pam, pam. Se ela for relacional, vou ler o que eu escrevi. Precisamos experimentar o Espírito Santo para abandonar as nossas perspectivas erradas ao seu respeito. Nos submeter a formulações teológicas, doutrinárias, educa a nossa mente.
mas só leva a um certo ponto. Se não houver relacionamento experiencial com o Espírito, não haverá real renovação de mente. O Espírito Santo é o amigo. Eu gosto muito da versão, a mensagem do Eugene Peterson, onde toda vez que aparece Paracletos, onde toda vez que aparece Consolador, Encorajador, ele coloca o amigo. O amigo vos ensinará todas as coisas. O amigo é o amigo da verdade. O amigo vos guiará em toda a verdade. O amigo falará ao meu respeito. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, isso aqui não dá, velho. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Novamente, a gente já explicou isso, mas não está falando que a obediência ou o nosso amor compra o amor de Jesus. Ele nos amou antes. Antes. Muito antes. Ele nos amou primeiro. Mas esse versículo está falando de um tipo de experiência do Espírito, onde eu experimento o amor de Deus. Por muito tempo, em muitas conversas, a gente falou assim, Ale, é muito difícil, e isso é errado mesmo, é muito difícil, eu não sinto mais nada, então eu não tenho vontade de buscar a Deus, eu não sinto mais a presença de Deus, então eu não tenho mais vontade de buscar, eu não sinto mais a presença de Deus quando eu leio a Bíblia, então eu não tenho vontade mais de ler a Bíblia, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não tenho vontade de orar. Não, você não tem que sentir, tem que obedecer. Mas se eu nunca experimento nada, isso também, eu não estou falando que você precisa ter uma experiência sobrenatural. As experiências sobrenaturais que eu tenho na vida eu consigo contar no dedo de uma mão. Deus escolheu fazer assim comigo. Tem gente que vê coisa todo dia. Eu, além de míope, mas eu preciso da experiência do amor de Deus. Porque o amor dele não é falso, o amor dele é real. E eu posso sentir, eu posso provar, eu posso experimentar o amor de Deus. Todos os dias. Porque Ele não está longe. Ele fez de mim um lugar onde Ele mora, onde Ele fica, onde Ele habita, onde Ele passa todas as circunstâncias. Inclusive quando Ele fica triste, não fala que Ele sai, fala que Ele se entristece e fica triste. Não entristeça o Espírito Santo. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei. E aqui, e me revelarei a Ele. Eu quero revelação de Jesus para mim. Eu estava conversando com o Luan esses dias, a gente estava voltando da academia. E a gente estava conversando e tal, o Luan falou uma frase que ele já tinha falado antes, mas que me marcou muito. Que ele fala assim, liberdade? Que liberdade? Deus rompeu minha liberdade quando Ele escolheu se revelar para mim. Deus rompeu, no momento em que Ele escolheu se revelar a mim, Ele rompeu a minha liberdade. Sendo eu quem sou, sendo Ele quem Ele é, eu já não tenho escolha. Eu nunca mais vou fazer o que eu quero. A minha liberdade foi levada cativa, graças a Deus. E o texto de Jeremias 27 fala, tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Você foi mais forte do que eu e me venceu. 20, versículo 7. Essa é a liberdade que nós temos.
A liberdade de ter tido a nossa mente sido levada cativa a Cristo. Porque se Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é, e Ele é, se Ele é tão maravilhoso, e tão glorioso, e tão belo, e eu sou tão necessitado, tão pecador e tão imundo, quando Ele fala assim, eu vou me revelar para esse cara, como eu posso resistir à beleza de Deus? Como eu posso resistir a uma graça tão escandalosa, brutal, que me sequestra para dentro de um plano trinitário, que me sequestra para dentro da história de Deus? Que liberdade eu tenho depois que meus olhos viram o Senhor? Que liberdade eu tenho depois que Ele apareceu na minha frente? Que liberdade, que liberdade, que liberdade tinha João depois de ver Jesus ressurreto? Que liberdade tinha Moisés depois de ver o grande eu sou? Que liberdade tinha Isaías depois de ver o Senhor assentado no alto e sublime trono? Que liberdade ele tinha a não ser dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Você quer liberdade? Primeiro que você não vai conseguir de jeito nenhum. Que se esse homem não aparecer na sua frente, que liberdade tinha Paulo quando Cristo ressurreto apareceu na frente dele? Porque você fala assim, eu acho que eu não quero nem ver então, porque eu quero ser livre. Que liberdade você tem andando de acordo com o espírito desse mundo? Escolha a sua escravidão e abrace ela de uma vez por todas. Escolha a sua escravidão e viva para ela. Versículo 23, a gente vai dar ênfase no versículo 23 e no 27. Versículo 22, que eu não li, né? Daí o Judas, que a Bíblia faz questão de dizer que não era Iscariotes. Judas, não Iscariotes. Pergunta, Senhor, como é que isso vai acontecer? Se o Senhor é o rei, eu estou parafraseando o versículo aqui, tá? Se o Senhor é o rei messiânico que vai vir, com seu corpo ressurreto, para reinar sobre as nações, como que o mundo não vai ver isso acontecendo? Se o Senhor vai vir em glória, como que só a gente vai te ver? Porque no versículo 22, ele fala assim, no versículo 21 fala assim, cadê? Eu também o amarei e me revelarei a ele, eu vou me revelar a esses que me amam. Ele falou assim, você vai se revelar só a nós, Senhor? E Jesus começa no versículo 23 respondendo. E Jesus responde o Judas, não Iscariotes, falando o seguinte, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Olha esse movimento, cara. A primeira coisa aqui é, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então Jesus, ele muda o nome de obediência para explicar melhor o que ele quer dizer com obediência, e ele fala guardar a minha palavra. E palavra aqui é logos. Essa palavra aqui não é simplesmente, como a gente já disse, decorar e dar o check nos versículos bíblicos que eu estou obedecendo, mas logos aqui se refere à revelação de Jesus. Ele está falando o seguinte, se alguém me ama, vai obedecer, vai guardar a minha revelação. E revelação não é entendido só quando eu entendo uma determinada doutrina, mas é quando eu experimento daquele que se revelou. Eu quero experimentar Cristo, eu quero provar do poder da sua ressurreição, eu quero participar dos seus sofrimentos, para de alguma forma estar presente com Ele na sua ressurreição. Participar. Experimentar aqui é saborear. A palavra saber vem de sapere, que é saborear. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é amoroso. Provar e ver que Deus tem vigor para a minha anemia espiritual. Irmãos, alguns de nós estão amarelos no espírito. Sabe quando falta ferro? Tem que tomar ferro na veia assim? Amarelo espiritual. Amarelo. Os hematócitos todos. Tem alguém que manja de hematócitos aí? Eu não sei se é hematócitos que falam. As hemoglobinas, assim, as plaquetas.
como que é? Os leucócitos. Todos assim, então estão leucocitando assim. Amarelo! Eu tenho uma raiva, velho. Vou revelar aqui, do Luan. Todo dia que ele olha na minha cara, ele fala assim, não estou falando da cara nossa não, tá? Que ele olha para minha cara e fala assim, tá cansado, mano? Tá com sono? Todo dia. E eu falo assim, irmão, é a minha cara. Eu sou assim, essa é a minha cara. Olha como eu estou animado, ó. Eu me treinar, velho, me treinar. Chego no treino, dou a vida. Mas a minha cara é assim. Não sei se eu tenho cara de casa. É que ele fala também que eu faço sons quando eu me movimento, que eu falo assim. Mas, cara, a Tiane sabe, eu faço isso. Eu estou manobrando o carro, estou assim, ó. Eu não estou cansado, eu faço som, eu sou assim. Não estou falando da sua cara, que você tem cara... O Gregório tinha uma expressão muito boa quando ele tocou na Lagoinha lá, quem já viu esse vídeo, ele falou assim, vocês todos com cara de vaca, cara. Crente de bumbum na cadeira. Ele falava. Já viram esse vídeo lá na Lagoinha? Vocês têm cara de vaca, mano. O do Gregório era doideira. Não estou falando isso não estou falando da sua cara. Às vezes você tem uma cara de cansado. Estou falando de vigor espiritual. Falando de gente que a gente chega perto, assim, conversa, troca duas ideias. E você fala assim, caraca, velho, eu quero Deus. Você não fica assim, nossa, que grande homem de Deus, nossa. Mas você fala assim, eu quero Deus também. E aqui um interessante é quando Jesus fala que nós viremos a Ele e faremos nele morada. Não morada do Mourão Brunada. O morada. Mourão Brunada. Vocês nunca ouviram essa expressão? O Mourão Brunada daquela banda lá. E assim, eu vou fazer morada. Só que essa palavra morada é... Deixa eu achar qual que é a palavra aqui. Monet. Não Monet, o pintor também. Mas é a mesma palavra que Jesus usa em João 14, 2, quando ele fala o seguinte, nos versículos antes, ele fala, na casa de meu pai há muitos Monet. Ele está falando assim, eu estou indo preparar a morada e aposentos para vocês, mas enquanto isso, eu vou fazer morada em vocês. Enquanto eu estou indo lá, enquanto Jesus, e aí a gente vê que são duas pessoalidades diferentes, que não está falando da mesma coisa. Enquanto eu, Jesus, estou indo lá preparar morada, aposento para vocês lá na casa do Pai, o Espírito vai vir e nós vamos fazer morada em vocês. Vocês não precisam ficar esperando só para morar lá nas ruas de ouro, podem experimentar da minha habitação de vocês hoje e a vida de vocês pode nunca mais ser a mesma, nunca mais vai ser a mesma. Cara, você consegue sentir pelo menos alguma coisa assim, borbulhando dentro de você, sabendo que isso é uma realidade, sabendo que isso é uma revelação, sabendo que o homem que está fazendo essa promessa aqui não mente, não volta atrás. Versículo 24, para a gente chegar no 27 logo e encaminhar para encerrar. Aquele que não me ama, aí Jesus vem na negativa do versículo 23, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou seja, aquele que me ama, guarda as minhas palavras, aquele que não me ama, me desobedece, ele vive em desobediência. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Versículo 25, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu estava falando com o pessoal da EBD. E no Ministério ao Senhor teve um dia que a gente orou só sobre a palavra de Deus.
Eu compartilhei isso no final. A gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, e a gente fala assim, eu não vou ler porque eu não entendo. É muito difícil entender a Bíblia. Por onde que eu começo a Bíblia? Legal começar do começo. Mas não consigo entender. É muito difícil. E o primeiro homem que me discipulou, João Divino, ele falou para mim um negócio que me acompanha a minha vida toda, até eu morrer vai me acompanhar. Ele falou assim, Deus raramente vai te dar uma revelação de algo que você não conhece. O que isso quer dizer? Que Deus atua por meio dos dons, dando para a gente revelação, uma impressão sobre alguém que a gente não obteve por meio outro nenhum. Uma revelação a respeito de um texto, que não fere o texto, que não vai além do texto, mas que a gente, principalmente a respeito das pessoas, dom sobrenatural, esse aqui que eu estou falando já é o que a gente conhece. Mas, a maioria das vezes, Deus vai nos revelar coisas que nós já sabemos. A gente está tendo tempo de discipulado com os líderes de Deus 4.2, e a primeira coisa do tempo de discipulado, primeiro encontro, é falar sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem somos nós e qual é a nossa resposta. E daí a gente passa pelos textos e às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso aqui são coisas que a gente já sabe desde o início da fé, coisas que a gente já decorou, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é Deus e Ele é o Rei das Nações, eu sou pecador e eu tenho que responder com fé e arrependimento. Só que a gente tratar o Evangelho como uma coisa que a gente aprende lá no início e não revisita, é ignorar que o Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas e nos faz lembrar. E aquilo que eu já li, já aprendi, mas não entendi, Ele pode, em qualquer momento da minha jornada, trazer a luz e me trazer revelação. E eu nunca mais vou ser o mesmo. Revelação de um versículo, revelação de um trecho, revelação de um aspecto, uma face do caráter de Deus. E de repente, bum! De repente a minha vida muda. Porque eu sabia que Deus era bom, mas de repente Ele se revelou como o Deus bondoso, e eu nunca mais fui o mesmo. De repente a minha vida muda, porque eu sabia até que tal coisa era pecado, mas de repente Deus se revelou como santo, naquela área da minha vida, como sendo santo, e eu nunca mais fui o mesmo. Sabia, eu sei. Eu sei que eu não fiquei órfão, que o Consolador veio, mas eu me sinto órfão, vivo como órfão, penso como órfão, como se Deus tivesse me abandonado. Mas em um determinado momento, Deus pega o que você sabe e desce para o teu coração. Deus tira a sua insensibilidade. Paulo, em Efésios, fala sobre aqueles que têm a mente endurecida e o coração endurecido, que perdem a sensibilidade. E o Espírito Santo, se tem uma coisa que o Espírito Santo é sensível. Deus quer recuperar a nossa sensibilidade ao Espírito. Nossa sensibilidade a ouvir o Espírito, a experimentar o Espírito. Ele nos ensina sobre todas as coisas. Ele faz nos lembrar tudo que Jesus disse. E aqui o versículo 27 para a gente encerrar. E o versículo 27 ele fala assim, eu deixo a vocês a minha paz. E a minha paz eu vos dou. E eu não dou paz como o mundo dá paz. Não se turbe o vosso coração, não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A paz que guarda os nossos corações e as nossas mentes contra a invasão da ansiedade é a paz que Jesus dá e não a que o mundo dá. Amém? E a paz que Jesus dá não é a ausência de conflito. A paz que Jesus dá é uma presença interior que sustenta mesmo durante o conflito. Só que a paz que o mundo dá é uma paz falsa. A paz que o mundo oferece é uma paz enganosa. E é por isso que Jeremias adverte sobre os profetas que chegam para Israel e falam o seguinte: olha, gente, paz, 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 paz. E não tem paz nenhuma. A nação está debaixo do juízo de Deus
Deus está falando através de Jeremias, eu vou vir, eu vou rebentar vocês e levar com o exílio. E tem os profetas assim, paz, 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 fala meu lindo. Fala meu lindo. Paz, paz, quando não há paz. O mundo oferece paz. E aqui eu quero citar uma peça da cultura pop, muito recente, então vão tomar spoiler. Mas, cara, é pesado, não é muito bom assistir, fui pego meio de... fiquei meio mal. Black Mirror é uma série que apresenta uma distopia, são episódios independentes um do outro, mas estão ligados de alguma forma, de um mundo onde a tecnologia às vezes toma totalmente controle, mas às vezes são coisas que a gente convive já hoje sendo exageradas. Mas você vê aquilo tão possivelmente acontecendo que é assustador. No primeiro episódio da 7ª temporada agora, contou a história da Amanda e do Mike, se eu não me engano. Amanda e Mike. Um episódio se chama Common People, que é pessoas comuns. Alguém assistiu esse episódio? Common People, pessoas comuns. Common People, pessoas comuns. Não sei porque eu estou falando isso tudo. Foi só mais um para... Common People. Não. E daí, a história é a seguinte. Amanda e Mike são um casal, na melhor intenção da palavra, medíocre. O que é medíocre? Que se mantém na média. Eles são ordinários, que seguem a ordem. Um casal normal. Eles vão todos os anos eles vão para um lugar comemorar o aniversário de casamento deles. O lugar é um lugar esquecível. Eles comem um lanche ruim. E todos os anos eles vão para o mesmo lugar porque eles gostam. A vida deles é feliz, a vida deles é simples. Eles vivem o ordinário, eles passam pelas suas dificuldades. É um casal que está tentando engravidar e não está tendo sucesso. Eles já compraram um berço da criança, então tem uma expectativa, mas o Mike trabalha de soldador, né? Ele trabalha em solda. A Amanda é professora e ela sente umas dores de cabeça frequentemente. E um dia, dado dia, ela desmaia em sala de aula, ela entra em coma, ela entra em estado vegetativo e ela não vai voltar mais porque tem um tumor em determinada região do cérebro dela que faz com que ela não acorde. E aí, Mike, desesperado, é chamado no serviço, chega uma empresa que fala o seguinte, a Rivermind, que fala, a gente tem uma tecnologia nova, que a gente consegue substituir a exata parte do cérebro da sua esposa que foi afetada por uma rede tecnológica, e a gente coloca e ela vai voltar à consciência. Ela vai voltar a viver. Só que, e é o seguinte, a cirurgia é de graça. O implante do negócio é de graça. Você só vai pagar para a gente o streaming. Então, você vai pagar como um plano de streaming, $300 por mês, todo mês. Ela vai dormir um pouquinho mais, porque enquanto ela dorme, o servidor precisa ser abastecido para que outras pessoas consigam usar o produto também, o serviço. E eles vão para casa, de repente, eles vão viajar no dia do aniversário deles. Antes disso, o Mike começa a trabalhar muito mais e ela dormir mais, então eles começam a não se ver tanto. Eles começam a se desencontrar. Ele chega do trabalho, ela está dormindo e um dia eles falam assim, nossa, e ele começa a lotar a agenda dele de hora extra, ele extremamente cansado, e de repente eles vão viajar para o lugar lá, que eles vão todo ano, e tem uma rede de cobertura de antenas. Eles saem da cidade e a Amanda desliga. E ele fica desesperado, meu Deus, a Amanda morreu, daí ele dá a volta, quando ele passa de volta, ela volta assim, ela voltou, porque foi para longe da rede. E eles vão lá falar com a mulher e falam assim, e é insuportável a mulher, porque ela é insuportável, de verdade. E eles voltam e falam assim, como assim? Estava dentro da área de cobertura, usuários da TIM aí. Estava dentro da área de cobertura e falou assim, mas o que acontece? Nós estamos melhorando os nossos serviços. E agora essa determinada área, para você sair aqui do condado, está no pacote Rivermind Plus, que é $800. Ele bate na mesa, ele sai e fala assim, eu vou comprar a Rivermind Plus, nada. Então, em casa, de repente, a Amanda começa a soltar propaganda. Elas perdem a consciência, ela começa a falar assim, mel, abelhinha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E ela começa a fazer isso no trabalho dela.
E o trabalho dela começa a ameaçar que ela vai ser demitida, porque os pais das crianças estão ficando revoltados. Ela chega em casa, ela vai ficando cada vez mais abatida, porque o sono dela não é regenerador. Eles vão lá, fecham o pacote do Rivermind Plus. E o Mike começa a participar de umas lives de autodestruição, onde ele arranca o próprio dente, onde ele faz todas as coisas mais terríveis possível, se humilhando para conseguir dinheiro, para conseguir pagar, sem que a Amanda saiba. De repente, num dia que ela precisava trabalhar, no fim de semana, não sei, ela dorme 2 horas a mais. E eles voltam lá e falam assim, o que está acontecendo? É que agora a gente tem o Rivermind Lux. Custa só $1.000 a mais. Mas você pode controlar o quão feliz você está. Você pode controlar o nível da sua satisfação. Você pode controlar todas as coisas, o seu humor, a sua pele. Você pode aprender a fazer parkour, andar de skate. É só pegar o aplicativo e ligar. Eles negam, é claro. E ela fala assim, olha, pode comprar o experimental na hora que eles estão saindo. Assim. No dia do aniversário deles, ele compra o experimental por 24 horas. Ela experimenta a música, o sanduíche que era ruim lá do lugar do aniversário, fica maravilhoso. A música que era ruim fica melhor de todos. Ela começa a experimentar uma realidade aumentada. Mas quando as 24 horas acabam, as 12 horas acabam, eles voltam para a realidade. As pessoas do trabalho do Mike descobrem que ele está fazendo as lives, ele é demitido, não tem mais dinheiro para pagar, a Amanda é demitida, corta para 1 ano depois. A história acaba da maneira mais trágica possível. O Mike desliga a Amanda e depois se desliga. O que isso quer dizer? Eles buscaram a solução para a morte, a solução para ter mais tempo junto, numa paz que o mundo oferecia. E quando eles aceitam a paz que o mundo oferece, eles não têm exatamente o que eles queriam, tempo junto. Eles não têm exatamente o que eles estavam buscando, que é um pouquinho mais de vida junto, porque a vida depois que a Amanda foi ressuscitada não se pode chamar de vida. E o mundo oferece para a gente paz como essa o tempo inteiro. Só que a paz que o mundo dá é como a água do mar para ser bebida. Quanto mais você bebe, mais insatisfeito você está. E hoje, a gente vive numa sociedade que, se eu sou só o standard, se eu sou só o plano comum, se eu não sou plus, se eu não sou premium, se eu não sou gold, eu estou perdendo uma grande coisa que poderia ser uma grande fonte de descanso para mim. Se eu não assino todos os serviços de streaming, eu posso perder alguma coisa que poderia me ajudar a descansar e me trazer um pouquinho de paz. Sei lá, se eu não consigo acompanhar todos os jogos da Premier League, todos os jogos da Champions, eu estou perdendo um negócio que poderia ali me trazer um pouquinho de paz, então eu preciso investir o meu dinheiro nisso. Eu preciso colocar meu dinheiro porque eu preciso de paz. Mas e onde? E aqui eu volto para o começo da nossa conversa aqui. Mas quando a gente chama para investir o nosso tempo, a gente fala assim, não paga nada para estar aqui na EBD. Não paga nada para estar com a gente aprendendo sobre adoração. Foi quantos reais? R$100. Uns 3 streaming bate R$100 já. Não paga nada para estar com a gente aqui na nossa conferência. Vamos tentar tornar as coisas acessíveis. A gente pensa sobre o nosso tempo. A gente pensa sobre as nossas contribuições. A gente pensa sobre a nossa dedicação. Mas a gente não pensa tanto quando a gente diz sim à paz que o mundo dá, não só no serviço de streaming. Eles são um grande problema aqui. Mas esse serviço freemium, que parece... Esse serviço freemium, que parece free, parece de graça, mas o produto é você. A gente está encontrando e buscando paz e descanso no lugar errado. A gente está buscando a paz que o mundo dá, tentando viver do jeito que o mundo vive. E porque a gente não é uma igreja tradicional, com muito mais pessoas mais velhas e tudo mais,
A gente acha que, às vezes, as coisas de dizer não às coisas do mundo é coisa daquela galera legalista, ultrapassada. E, às vezes, a gente chama de coisa do mundo tudo e realmente vira legalista. Mas, muitas vezes, a gente deixa realmente aquilo que é do mundo, do sistema desse mundo. A paz que esse mundo oferece, a gente diz sim para essas propostas. Mas a paz que Jesus dá não é como a que o mundo dá. A paz que Jesus dá, o versículo 27 garante: não se preocupem os seus corações e nem tenham medo. Quando o medo toma conta do meu coração, a quem eu recorro para receber paz? Quando a ansiedade bate no meu coração, a quem eu recorro para receber paz em primeiro lugar? Quando as crises, quando eu preciso tomar uma decisão difícil no trabalho, a quem eu recorro para ter paz? Quando eu estou diante de um dilema moral, ético, a quem eu recorro para ter paz nessa decisão? Quando eu preciso decidir o rumo da minha família, a quem eu recorro para ter paz? Quando eu preciso tomar decisões que vão mudar a minha vida, ou pequenas decisões, que vão mudar o meu dia só talvez, a quem eu recorro para ter paz nessas decisões? Qual é o especialista que eu busco? Eu quero buscar o especialista da paz, porque ele é o príncipe da paz. Ele não só dá a paz, ele é o príncipe da paz. A minha paz vos dou e eu não dou como o mundo dá. A minha paz realmente traz descanso. A minha paz realmente traz confiança. A minha paz é água que realmente mata a sede. Vocês me ouviram dizer: vou, mas eu volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Eu quero encerrar na aplicação da mensagem, trazendo 3 pontos só. 3 pontos principais. A respeito de tudo que a gente falou. O nome dessa mensagem eu coloquei: Deus habita em gente comum. Deixa eu ver o nome que eu coloquei aqui, que eu esqueci, pessoal. Deus mora em gente comum. Common people. Gente comum. A vida que o Mike e a Amanda viviam antes era feliz, era suficiente. Era suficiente. Eles eram felizes. E a gente, como eles, muitas vezes estamos buscando artifícios para a felicidade que não nos deixam felizes de jeito nenhum. E hoje eu creio que o Senhor quer trazer paz, como Ele dá, não como o mundo dá. Existem práticas nessa vida comum, common people, vida comum, pessoas comuns. Nessa vida comum, nessa vida ordinária. Minha vida é tão ordinária. Eu queria tanto fazer história. Cara, teve mano, esse Reels é maravilhoso. Coringuei, foi mal. O Davi mandou um Reels assim, ó, que é um cara que ele é extremamente habilidoso em carregar caminhão de melancia. Alguém já viu esse Reels? Que o cara joga a melancia, ele domina aqui, ó. A melancia desce aqui, ele bota a melancia no caminhão. E daí o Reels é assim, ó. Eu, em 2017, vou para as nações, ser pregador das nações, vou rodar o mundo e ser um grande pregador, anunciador do evangelho e vou para a Europa. Eu, em 2025. Carregando um caminhão de melancia. Será que dá para carregar um caminhão de melancia para a glória de Deus? Ou é só indo para as nações? E será que dá para ir para as nações para a glória de Deus? Mas será que na nossa vida comum, na nossa vida ordinária, no chão da nossa vida, as nossas decisões estão sendo guiadas por esse Espírito que mora na gente, que nos guia por essa palavra que nos chama a obediência? Eu estava conversando ontem com o Bruno e a Meire, e a gente falou assim, cara, às vezes a gente fala assim, a gente prega e fala o seguinte, não, mas quem faz isso é Deus. Quem opera isso é o Espírito Santo. Não tem como ser o Espírito Santo. E às vezes a gente entende isso como tipo assim, não, então se o Espírito Santo é que vai me fazer obedecer a Deus, então uma hora ele vai fazer. Uma hora ele vai fazer aí, vai dar um jeito.
Se é o Espírito Santo que me renova, que me dá vigor para não ser anêmico espiritualmente, então uma hora ele vai botar esse ferro espiritual aí na minha veia, vai me dar essas vitaminas espirituais aí. Só que a Bíblia convida a gente a andar no Espírito, a obedecer a Deus ativamente. E andar no Espírito, viver no Espírito, é se relacionar com um amigo Espírito Santo. Quantas vezes por dia você fala com o Espírito? Quantas vezes você responde ao Espírito por meio da palavra? Você me disse que ensinaria todas as coisas. Você me disse que me guiaria em toda a verdade. Eu não estou sozinho. Você me disse na sua palavra que derramaria do amor do Pai no meu coração. Eu não sou solitário. Eu não estou sozinho. Eu não estou alheio do amor de Deus. Quantas vezes? E a gente quer botar a armadura do Espírito, os sapatos do Evangelho da Paz, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé. E a gente quer pegar a espada do Espírito, mas não usa os pequenos canivetes da palavra para botar no bucho do diabo e rasgar assim. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Comigo! O bom pastor chama o meu nome pessoalmente. Cala a boca, diabo. Vai com as suas mentiras para lá. Tem satisfação suficiente na vida que eu vivo. Eu não preciso ficar me comparando com a vida de nenhum cara que faz streaming da vida aí, que faz live da vida no Instagram e fala de uma vida falsa, que promete paz, que promete segurança, que promete prosperidade. A minha vida basta se eu a vivo no Espírito. A minha vida basta se eu ando no Espírito. Tem felicidade suficiente na minha vida ordinária, medíocre, comum, se eu estou com Ele. Irmãos, a gente tem que repensar nossos relacionamentos à luz da presença do Espírito. Se tem amizades rompidas no nosso meio, você tem que olhar para a palavra e decidir segundo o Espírito e não segundo as suas preferências. Se existe um chamado à obediência, deixa eu aplicar aqui que está tudo aqui no negócio. Primeira coisa, cultura do ocupado. A gente vive numa sociedade onde estar sempre ocupado é sinal de valor. Não ter tempo virou motivo de orgulho. No entanto, isso não reflete o Deus Criador. Em Gênesis 2:2, vemos que no 7º dia, Deus descansou de toda a sua obra. O problema não é estar no trabalho, não está no trabalho, mas na incapacidade de organizar o tempo com sabedoria e confiar que o nosso valor está em Deus, não nas nossas agendas lotadas. Coisa simples que eu falei aqui, da gente estar começando o culto com metade das pessoas. De agora mesmo, vários de vocês estarem agoniados porque eu passei do meio-dia, que eu preciso descansar, eu preciso ver um caminhão de Reels para descansar, eu preciso ver minha série para descansar. A gente só se encontra uma vez na semana para discutir sobre assuntos eternos juntos. E você está doido para descansar numa coisa que não vai te trazer descanso. Essas coisas não são ruins em si mesmas, mas elas só têm algum valor se eu tiver descansado em Deus antes, se eu pensar nas coisas do alto. E aí vem o segundo ponto. Dentro do primeiro ainda, Romanos 12:1 nos chama a oferecer nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso exige intencionalidade. O sacerdote não pode estar ocupado demais para cuidar do altar. A rotina precisa abrir espaço para Deus. Segunda coisa, a prática da beleza. Em Filipenses 4:8, Paulo nos exorta a pensar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é justo, no que é puro, no que é amável. Isso inclui apreciar a beleza que Deus espalhou na nossa vida comum. Uma mãe apreciar a beleza em amamentar um filho. Um pai apreciar a beleza que existe e estar morto de cansado por acordar nas madrugadas para colocar o filho para dormir. Alguém conseguir encontrar beleza no caos de São Paulo, no meio do trabalho. Alguém conseguir encontrar beleza na correria, no esforço para estar com a igreja. Uma das minhas amizades, mesmo fora da igreja. E último, simples obediência.
Dietrich Bonhoeffer escreve: a fé verdadeira gera obediência, e a obediência fortalece a fé. Obedecer é caminhar pela fé, antes mesmo de sentir. Está escrito: perdoa aquele que te ofendeu, em Efésios 4:32. Obedeça. Está escrito: vá por todo mundo e prega o evangelho. Obedeça. Quando que é o turno do 520? Não está escrito isso. Vai e pregue. Indo, pregue. Obedeça. Obedeça as impressões que o Espírito te der. Permaneça nisso. Muitas vezes a insatisfação espiritual vem da ausência de práticas consistentes. E renovar a mente, andar no Espírito, passa por confiar que a verdade de Deus é mais real que os nossos sentimentos momentâneos. Pai, nós queremos agora experimentar o Teu Espírito, que aplique em nós essa mensagem. Espírito Santo, eu peço, nos visita nessa manhã, visita quartos escuros, dentro dos quais algumas pessoas se trancaram. Visita o trauma, a dor e o medo. Visita, Senhor, poços profundos do coração que estão vazios de água. Vem, Espírito Santo, e toca nas áreas agora onde nós temos recusado te obedecer. Mas continuamos dizendo que te amamos, Senhor. Nós queremos te amar de verdade. E aqueles que te amam são os que guardam os seus mandamentos. Enche, Senhor, a nossa vida agora. Borbulha as tuas águas agora no nosso interior. Quebra, Senhor, as correntes e as cadeias que têm nos amarrado. Como diz em Hebreus 12, o pecado que tão de perto nos rodeia, que embaraça os nossos pés de correr com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Vem, Espírito Santo, o Senhor é Deus presente, Deus aqui entre nós, dentro de nós. Enche esse salão agora e quebra a nossa ansiedade, Senhor, e quebra, Senhor, a nossa fome por paz, que nos faz levar a beber das fontes rotas do mundo, as fontes vazias do mundo. Nos dá a verdadeira paz, Jesus, porque o Senhor não dá paz como o mundo dá. A sua paz é verdadeira. A sua paz não vem por meio da espada. A sua paz não vem por meio do entretenimento. A sua paz não vem por meio de ignorar os mandamentos. A sua paz não vem por meio das nossas medidas humanas. A sua paz vem pela sua presença, príncipe da paz. Príncipe da paz, presente aqui por meio do Espírito da verdade. Espírito da verdade, Senhor, nós queremos entrar agora na dança da Trindade, na comunhão trinitária. Atrai as nossas vidas para a vida que o Espírito dá. Senhor, nos dá uma fé para segunda-feira, nos dá uma fé para terça-feira, nos dá uma fé para quarta-feira, para quinta, para sexta, para sábado, nos dá uma fé para viver a vida, as nossas vidas ordinárias, comuns, que nós olhamos muitas vezes com tanto desprezo, por comparar elas a vidas falsas expostas na internet, expostas nas mídias sociais. Deus nos ensina a viver a vida, nos ensina a viver a vida que você nos deu, nos ensina a ver beleza na vida, nos ensina a aproveitar o Senhor na vida. Oh Deus, obrigado, aleluia, aleluia.